Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te falar de 5 frutas que são capazes de auxiliar na redução e no controle da pressão arterial. Você é hipertenso? Será que você já come alguma dessas frutas todos os dias? Se você ainda não sabe quais são, vem comigo para saber mais sobre o efeito hipotensor dessas frutas. É muito importante aliar o tratamento medicamentoso com hábitos de vida saudáveis. E melhor ainda, é saber que existem estratégias para baixar mais ainda a tua pressão. Então fica comigo até o final do vídeo para saber sobre essas 5 frutas que eu acho inclusive uma delícia. Então sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você é hipertenso? Alguém aí da sua família tem pressão alta? Sabia que 1 a cada 4 pessoas no mundo é hipertensa? Olha aí quanta gente! Com certeza você conhece alguém aí que faz tratamento para controlar a pressão, ou você não conhece? Se você conhece, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Tenho certeza também que muitos de vocês que estão vendo o vídeo são hipertensos e nem sabem que são. Você aí, você tem certeza que você não tem pressão alta? Será que você tem e não está cuidando? Afinal, o que você está fazendo com o teu coração? Lembrando, pessoal, que a pressão alta ela não dá sintomas e muita gente só procura o médico quando começa a apresentar sintoma já das doenças causadas pela pressão aí mal controlada durante anos ou até durante décadas. Para quem não sabe, a hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que afeta os vasos sanguíneos, afeta o coração, o cérebro, os olhos, pode causar insuficiência renal quando a gente não trata direitinho. Ah, doutor, seja mais claro, quando é que eu posso dizer que eu tenho pressão alta? Se você tem níveis mantidos e elevados acima de 140 da pressão arterial sistólica ou de 90 da pressão arterial diastólica, você é hipertenso. Então você foi no consultório médico, mediu lá a tua pressão, deu 15 por 9, 150 por 90. Voltou no outro dia, aferiu tua pressão de novo, deu 13 por 95. Pronto! Você tem 2 medidas maiores do que 140 da sistólica ou de 90 da diastólica, então você tem pressão alta. Como eu disse antes, a maioria das pessoas acha que a pressão alta ela dá sintomas, mas isso não é bem verdade. No geral, a pressão elevada ela não dá sintoma. Não dá dor de cabeça, por exemplo, como muita gente pensa. Para sentir ali uma leve dor na nuca, a pressão ela tem que estar ali pelo menos acima de 18, tá? Ao longo do tempo, se ela não for tratada, ela vai levar a problemas de saúde graves como infarto, derrame cerebral, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Quando você é diagnosticado com hipertensão arterial, seu cardiologista logo pode começar o tratamento. Esse tratamento ele pode ser inicialmente uma mudança de estilo de vida, mas dependendo do valor e os fatores de risco, ele já pode optar por começar com um remédio de cara. Além, é claro, de orientar sempre sobre mudança no estilo de vida. A mudança no estilo de vida engloba tudo que seja saudável, como melhorar a tua dieta, procurar um nutricionista ou nutrólogo para ter um cardápio balanceado, como a dieta DASH, por exemplo. Inclusão de alimentos ali que vão ajudar a controlar a tua pressão arterial. Sempre falo nas minhas consultas que é importante a gente incluir fruta, vegetais, carnes magras, cereais, diminuir a ingestão de sal, fazer exercício físico pelo menos 150 minutos por semana, isso é o mínimo. E se precisar, o paciente deve, além dessas orientações, tomar os medicamentos da maneira correta. Outra coisa é diminuir o estresse e a ansiedade através de meditação, relaxamento, exercício físico, também é super importante. Bom, sem mais delongas, vamos às 5 frutas que vão te ajudar a controlar a tua pressão. Primeira fruta. Essa fruta ela não é cara, você encontra em qualquer mercado, qualquer feira.
Então essa aí não tem desculpa, tá, pessoal? É a melancia. Quem não gosta de melancia? Comenta aqui para mim, você não gosta de melancia? Porque para mim é uma delícia. Então você pode consumir 200 gramas de melancia por dia. A melancia tem várias substâncias como potássio, a L-citrulina, que agem ali na regulação da pressão arterial. Também é rica em vitamina A, vitamina B1, 2, 3, cálcio, fósforo, licopeno. Mas se você é diabético e hipertenso, você tem que tomar um certo cuidado, porque a melancia ela tem alto índice glicêmico. Por isso que é importante ingerir com moderação. Agora uma coisa séria, pessoal. Antes do segundo alimento, você já está inscrito no canal? Já a gente vai bater 1 milhão de inscritos. Então se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. E outra coisa, pessoal, para quem ainda não sabe, a Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, São Paulo, tá? Então a gente está perto de Campinas, Salto, Itu, Sorocaba, São Paulo. Então a gente está atendendo gente de toda essa região. E para você que é de fora, né, mais longe, a gente está fazendo atendimento para todo o Brasil via telemedicina, tá? Mas a gente está agora aqui em Indaiatuba. Vem visitar a gente aqui. Aqui na Clínica Iano, além do atendimento de cardiologia, a gente tem o atendimento de ginecologia e obstetrícia, faz ultrassom ginecológico e obstétrico, tem serviço de dermatologia, que é estética e patológica. Pois eu vou deixar o telefone aqui do agendamento na descrição. Mas vamos lá para a segunda fruta, é o limão, pessoal. Limão tem sempre em casa. Acredito, né, que seja uma das frutas aí mais baratas e mais acessíveis. Muita gente consegue ter o pé de limão em casa mesmo. Então, se você tem um espaço ali no quintal e não tem um pé de limão, você vai plantar um pé de limão. O limão, ele traz muitos benefícios aí para a nossa saúde. Você pode fazer um suco de limão, porque ele tem ácido ascórbico. Ele previne ali a degradação do óxido nítrico, então provoca ali uma vasodilatação dos nossos vasos sanguíneos, facilita a circulação do sangue, auxiliando ali na diminuição da pressão arterial. Agora, cuidado com o açúcar ali que você vai, né? Não adianta colocar ali 1 quilo de açúcar no suco, né? Eu, por exemplo, prefiro colocar adoçante ou às vezes não coloco nada, né? Fica ali aquela água com limão saborizada. Ó, só de pensar já vai dando água na boca. Terceira fruta, a uva. Então, comer uva, tomar suco de uva também faz bem para a saúde. Ela possui compostos fenólicos como resveratrol, tanino, flavonoides, que são compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória. Então elas também ajudam a relaxar os vasos sanguíneos e também pode baixar a pressão arterial. Quarta fruta é o cacau. Para quem não sabe, o cacau também é uma fruta. Você sabia? Ela é rica em catequinas, flavonoides, taninos, que também são compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, tá? Então, essas substâncias vão agir da mesma maneira, relaxando os vasos sanguíneos, melhorando a circulação. Consequentemente, a pressão vai diminuir. Então, você pode comer o cacau em pó ou um pedaço de chocolate amargo, que é aquele que contém 70% ali de cacau. Para ficar mais claro, você pode comer até 40 gramas de chocolate amargo por dia ou 2 colheres ali de chá de cacau em pó por dia. E pode ser também adicionado alguma vitamina, fruta, leite, iogurte. Aí vai dar a tua, né, criatividade. Mas vamos lá, quinta fruta é a romã. Aqui no condomínio que eu moro, tem várias árvores de romã. Sei que às vezes é difícil de achar, mas você também pode plantar na tua casa, né? Por ser mais difícil de achar, poucas pessoas acabam consumindo aí a romã no dia a dia. Os estudos mostram que consumir 150 ml de suco de romã por dia pode reduzir a pressão arterial já em 2 semanas. Os antioxidantes presentes nessa fruta relaxam também os vasos sanguíneos e melhoram a circulação, reduzindo a pressão arterial. Então vocês viram como a alimentação ela é nossa aliada, tá? E você gostou do vídeo? Se você gostou, compartilha com seus amigos. Quanto mais pessoas souberem dessas dicas, mais pessoas vão viver melhor, vão conseguir melhorar a tua vida. A minha ideia aqui é sempre salvar o mundo e eu quero saber, você vem comigo ou você não vem? Como sempre digo, né? Não custa repetir,
Quem se alimenta de maneira saudável, realiza exercício físico regularmente, dorme bem, toma corretamente os remédios, vive com menos estresse, são aquelas pessoas que acabam vivendo mais e com mais qualidade de vida. Além de tudo isso, lembre-se que é importante manter o check-up com o seu cardiologista em dia, pessoal. E a cada 3 anos não vai adiantar em nada, né? Então, para quem não mora em Indaiatuba, a gente faz o atendimento em telemedicina. Para você que é de Indaiatuba e região, eu vou deixar o WhatsApp e o telefone da clínica aqui na descrição. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.